Fala galera, beleza? Fala aí amigo reparador, seja muito bem-vindo. Hoje é o primeiro vídeo da série A Causa do Problema, onde a gente vai falar sobre essa causa. Para você que gosta de mergulhar a fundo e investigar um problema, tá aí uma série bem bacana. Bom, hoje a gente vai falar sobre o Volvo XC60, uma quebra prematura do conjunto Haldex, na verdade, o diferencial, a transmissão de força da parte traseira desse veículo. Mas antes, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, dê uma curtida, deixe o seu comentário antes da gente assistir o vídeo, já dá aquela balangada aqui no sininho para você ficar sempre ciente dos nossos vídeos, dos nossos próximos conteúdos que vão sair aqui, beleza? Bom, no nosso caso de hoje vamos falar de um Volvo XC60, um T6 3.0 AWD do ano de 2010, onde ele teve a quebra prematura do rolamento diferencial traseiro. Na verdade, dos rolamentos que suportam um peão, ali onde tem uma coroa e um peão que distribui a força para as rodas traseiras, de forma gradual e equilibrada. Esse sistema conta com um sistema de Haldex, na verdade, é um sistema inteligente de distribuição de força das rodas traseiras ou rodas dianteiras. Na verdade, a tração integral 4x4, porém, um sistema eletrônico controla a distribuição de força. E é aí que está a questão. Mas antes disso, vamos falar sobre a condição desse veículo, como ele se encontrou quando ele chegou na oficina. Na verdade, ele veio de uma concessionária, onde tinha um orçamento exorbitante e o cliente ele queria uma outra opção para poder fazer a reforma desse diferencial traseiro. Um ruído muito elevado na parte traseira desse veículo e a gente chegou a constatar que o problema, o barulho vinha de dentro do diferencial. Foi quando resolvemos passar um orçamento relacionado ao diferencial, mão de obra, e aí sim iniciamos uma desmontagem para identificar as peças que seriam necessárias fazer substituição. Daí identificamos um problema no rolamento. Na verdade, a Volvo é uma das principais fabricantes de rolamento no mundo. Na verdade, ela tem como origem principal ser uma empresa fabricante de rolamento. Imagina isso, se eu tenho a quebra de um rolamento de uma empresa que tem esse fundamento, pode ser que seja um problema muito mais profundo do que simplesmente o rolamento deu ruim. Então a gente resolveu investigar, entender por que ocorreu a quebra desse rolamento. Legal, né? Então, a gente identificou que esse sistema estava sem manutenção, e era um agravante já, mas eu também não poderia simplesmente entender isso se eu já tinha visto alguns carros com falta de manutenção nesse sistema e não tinha uma quebra desse rolamento. Mas ele tinha mais uma questão, ele tinha a blindagem, que tinha um peso, um excesso de peso ali, uma carga maior, aproximadamente de 300 quilos. Ah, Cláudio, mas e aí? Outros carros também têm blindagem e às vezes passam um pouco do tempo da manutenção. Sim, mas a gente não pode pensar nisso. As pessoas começam a acreditar que a transmissão, o diferencial, não precisa de manutenção. Isso é uma condição equivocada. Até o mercado propõe isso aí, que as transmissões devem durar, o óleo deve durar long life, que é no caso uma quilometragem muito elevada, ou não precisa nem ser substituído. Na verdade, não existe equipamento que trabalhe toda a vida sem precisar de manutenção. Então essa é uma condição equivocada. Se tivesse manutenção nesse caso, sim, poderia sim ter prolongado a vida útil desse diferencial traseiro, desse rolamento. Pois bem, ainda assim a gente não achou o principal fator, a principal causa da quebra prematura desse rolamento. Então resolvi continuar investigando, analisando todo o carro em volta, porque na verdade o equipamento, o carro, ele é um conjunto totalmente integrado. Foi quando eu percebi que o pneu dianteiro estava bem degradado, bem desgastado. Um estado do veículo bem preservado, um carro bem conservado de uma pessoa ali que tem um poder para fazer a manutenção no veículo. Não é uma coisa que estava ali deteriorada, o carro estava bem inteiro. Aí eu perguntei, por que o pneu novo, só na traseira? Ele, não, porque eu vi num programa de televisão que o pneu novo na traseira dá mais estabilidade, é mais seguro lá. Eu falei, sim, mas não é ideal também colocar o pneu novo na dianteira junto? Não, eu já tenho esse hábito de fazer essa troca dessa forma. Aí eu fiquei pensando, poxa, se o pneu novo, 0 bala, está na traseira agora,
e o pneu dianteiro que eu achei ruim estava na traseira, imagine o que estava na frente, na dianteira, né, antes dele substituir os pneus. Devia ser um pneu muito ruim, porque ele estava achando que aquele pneu ali estava razoável. Eu, para mim, estava em péssimo estado. E ele achando que aquele pneu era um pneu razoável. Então comecei a imaginar e me perguntar. E até questionar ele como que era, né, o terreno, como ele conduzia aquele veículo. E ele me contou que na localidade, né, onde o dono do veículo mora, é muito íngreme, é uma ladeira, né, tem várias aclives ali, que força muito a tração do carro. Aí eu comecei a perceber, se eu tenho blindagem, né, que já traz o peso no aclive todo para a traseira do carro, imagina só, se os pneus gastam na frente, né, ele perde tração e aí eu tenho a inteligência, né, eletrônica buscando a melhor aderência. Aonde vai estar a melhor aderência? Nos pneus novos, né? E o peso vai estar todo na parte traseira. Então o carro foi colocado numa condição extremamente severa e exatamente sobrecarregando quem? O diferencial traseiro. O esforço estava todo ali. Então o conjunto de blindagem, falta de manutenção e a falta da troca dos pneus, né, todos juntos, né, todos ao mesmo tempo, fazia com que o diferencial traseiro fosse extremamente sobrecarregado, forçando aquele rolamento, né, de uma forma que ele não foi preparado para suportar e colocando ele na condição de quebra. E aí, não bastava somente substituir esse rolamento. Eu precisava identificar a causa para que, né, de forma precoce, não voltasse a quebrar esse rolamento. Imagina, se eu resolvo o problema, aplico um rolamento, né, um rolamento fabricado talvez até aqui, né, numa indústria que não é a Volvo, um rolamento de tão potencial quanto é esse rolamento, e a gente, será que esse rolamento ia durar novamente? Será que ele não duraria menos ainda? Então precisava descobrir a causa. Então a causa, né, solucionada, que seria a substituição dos pneus dianteiros também, e uma manutenção constante, já que a blindagem é um fator de segurança para esse cliente, eu não poderia, né, pedir para ele remover essa blindagem. Então a gente conseguiu resolver a causa do problema, pedindo para que esse cliente cuidasse, né, trocando os pneus, os 4 pneus sempre junto e também fazendo uma manutenção, né, previamente desse sistema. Então é interessante a gente sempre pensar em não somente resolver o problema, mas também buscar a causa, investigar nessas questões que estão em volta do equipamento que está com problema, em volta da peça que está com problema, entender qual foi o causador. Às vezes até a forma de conduzir o veículo pode ser um causador. Às vezes uma orientação pode resolver, né, uma futura quebra de algum componente e não te trazer um retorno aí, você como reparador, como oficina, trazer um problema para dentro da oficina. Pessoal, quem gostou, deixe seu comentário aí, fala, dá sua dica e até que seja bacana aí, talvez você tenha algum caso, quer contar pra gente, fala comigo. Um abraço e até a próxima, a causa do problema. Um abraço, valeu galera!